Aleluia, para sempre santo, santo, ele cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, ele cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, ele cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, ele cantar. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão e aceita o nosso louvor. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Meu Deus, o Senhor é nosso pastor e nada há de nos faltar, Senhor. Pai querido, Pai amado, ó Jesus amado, nós queremos viver as bênçãos do Senhor, as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, Pai. E para isso te buscamos, para isso, meu Deus, combatemos o bom combate com a tua palavra, com o teu nome, este nome que está sobre todos os nomes, essa autoridade que o Senhor nos deu para combater contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Oh Deus poderoso, Deus amado, tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que pode nos livrar, o Deus que pode nos salvar e o Deus que pode nos sarar. Em nome de Jesus, nós desde já te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos ver uma mensagem um pouco diferente das outras. Nós vamos ver uma história de uma família que era de Deus, irmão. Mas essa família resolveu ir para um lugar que não era de Deus e não consultou a Deus. Na história da Bíblia, nós vemos que muitas vezes Deus mandou pessoas para alguns lugares que não era dele. Deus mandou para o deserto, Deus mandou para o Egito, Deus mandou se esconder em caverna, Deus mandou ficar debaixo do zimbro. Então Deus, Ele opera como Ele quer. Agora, sem a direção dEle, nós estamos perdidos. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que aceitar a palavra dEle no nosso coração. E daí para frente nós temos que viver olhando sempre para a palavra, sempre consultando a Deus as coisas que nós vamos fazer. Porque Deus é um Deus de resposta. Ele diz lá em Jeremias 3,33: clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele vai anunciar, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos mostrar o profundo e o escondido. Agora, esta família que nós vamos falar dela, eles saíram para um lugar sem consultar a Deus, porque aquele lugar estava sendo farto, e o lugar que eles estavam estava um pouco seco. Mas antes de irmos para esse texto, nós vamos lá para Isaías 48, livro do profeta Isaías 48, no versículo 17.
diz assim diz o irmão Dimas, é isso? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus, ou queremos seguir o nosso próprio caminho, não é pecado você escolher o seu caminho, não é, desde que seja um caminho saudável, não é pecado. Agora, sem a direção de Deus, nós não vamos a lugar algum, vamos dar com os burros na água, como diz o ditado lá no Nordeste. Então Deus está dizendo aqui que Ele é quem nos guia pelo caminho em que deves andar. Aí Ele fala: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos de areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Olha o que Deus está prometendo para o homem ou a mulher que observar a palavra, seguir a palavra de Deus. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Vai fazer um negócio, ore, se possível jejum, fale com Deus. Deus me mostra, porque Deus, Ele opera na paz, irmãos. Quando há dúvida, há confusão, pode ter certeza, pode sair fora que não é de Deus. Você vai comprar qualquer coisa, você orou, se tiver alguma confusão, um documento diferente, a coisa não está batendo, Deus já está te mostrando. Eu lembro que uma vez uma irmã aqui comprou um carro de um irmão aqui na Anaiané. Depois chegou aquele irmão: eu comprei um carro do irmão. Eu digo: mas irmã, você orou para Deus? Não, mas confiei no irmão. Mas o que é que Deus fala? Para você confiar no homem? Não. Se você chegou lá para comprar o carro estava mais barato que os outros. Aí quando você pagou, que não tinha documento, não, desfizesse o negócio, Deus já tinha te mostrado, mas você quis andar pelos seus caminhos. Então Deus está falando assim para nós. Jesus disse que antes de orar nós temos que vigiar, irmão. E orou, aí a vigilância é dobrada. O crente não pode estar fazendo qualquer negócio com qualquer pessoa, de qualquer jeito. Mas está barato demais. Aí acorde, porque está barato demais. Agora nós vamos para um texto, uma família que era de Deus, está lá em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. A família era de Deus, a palavra de Deus fala que eles eram de Deus, mas que o chefe, o pai de família, tomou uma decisão e a família foi junto. Ruth, capítulo 1, diz assim:
E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Esse homem era de onde? De Belém, da casa de Deus, casa de pão. Estava havendo fome? Estava, irmão. Mas a Bíblia não diz que ele estava passando fome. Tanto que a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar. Quando você sai a peregrinar, você está saindo no escuro, como diz o ditado. Você não sabe se algo vai dar certo. Não é certeza. Mas ele foi peregrinar na onde? Nos campos de Moabe. Os moabitas, irmãos, historicamente eram inimigos de Deus, não deixaram o povo de Deus passar. Deus mandou exterminar esse povo. E esse homem foi peregrinar nos campos, porque estava aparentemente tendo fartura. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então foi toda a família. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. Homem e mulher de Deus, irmão. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Efrateu de Efrata. Efrata de Belém, irmão, na casa de pão. De Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e eles foram para peregrinar, mas depois ficaram ali. Eles não consultaram Deus, ficaram no meio de um povo que Deus não tinha simpatia por eles. Eles eram historicamente inimigos de Deus. E o Elimeleque com sua família foram para lá. Não diz quando, quanto tempo, mas também não durou muito tempo. E Elimeleque morreu. E ficou com ela, com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha outro pecado. Tomaram mulheres que era proibida. Deus não queria que o povo dele se misturasse com essa gente. Tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quer dizer, o Elimeleque morreu rápido, né? Talvez no 1º ou 2º ano, a Bíblia não diz. Aí os filhos se casaram, ficaram 10 anos ali. E morreram também ambos, Marlon e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha a destruição da família. Acabou ali a família. Família de Deus, sim, saíram sem a direção de Deus e foram para uma terra que Deus não queria. É igual muitas pessoas estão na igreja, abandonam a igreja, aí vão para uma religião que Deus aconselha na palavra não fazer. Aí a pessoa fica ali. Deus dá oportunidade, dá, nós vamos ver uma oportunidade aqui. Mas a tendência
essa pessoa ser destruída. Por quê? Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A única coisa que vai parar isso é se eu estiver orando por ele, o pai e a mãe. Não conta que esse casal aqui e os filhos ficaram em oração. Por quê? Porque estava numa terra que não serviu deles, o Todo-Poderoso, servia ídolos. Esse povo passava os filhos pelo fogo. Esse povo adorava deuses estranhos. E eles se contaminaram com isso. E veio a destruição, a morte para a família. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo. Não, eu vou voltando, né? Vamos voltar. Eu já estava pulando aqui. E disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. Elas eram boa pessoa, apesar de ser moabitas. Eram. A Noemi está dizendo aqui que elas eram boa pessoas, mas estava numa prática impura. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa dos seus maridos. Beijando ela, levantaram a sua voz e choraram, prantearam e disseram: certamente voltaremos contigo a teu povo. As noras, por misericórdia, piedade da Noemi, ou que gostava muito da Noemi, quiseram ir com ela. Mas a Noemi relutou. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fosse por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande. Ela disse: quando esses meninos tivessem grande, você já era velha. Não tem cabimento. Então você volte para a sua família. Não, filhas minhas, que mais a mágoa é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se carregou contra mim. Ela ainda aqui está culpando o Senhor, irmão. Como tem muito crente que culpa o Senhor, murmura: eu sou isso, sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Oh meu Deus, me esclarece, mostra-me, para quê? Não é o porquê, para que isso? Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo e transforma sábia. Deus, a palavra de Deus fala que Deus pega as coisas más que está nos perseguindo e transforma em coisas boas. Todas as coisas ocorrem para o bem daquele que ama a Deus. Eu tenho que amar a palavra de Deus, tenho que buscar, tenho que colocar ela no meu coração e estar consultando sempre, irmão, a palavra de Deus. Hoje está fácil, irmão, de ver a Bíblia. Qualquer smartphone, você coloca a Bíblia lá, ela mesmo
prega para você, ela mesmo lê toda a Bíblia para você, capítulo, versículo. Só é pedir no Google ou então colocar o aplicativo, isso é fácil. Não é difícil. Às vezes nós colocamos dificuldade. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A Orfa disse: está certo, sogra, eu vou procurar a minha família. Foi correto? Foi, irmão. Porque ela ia para um lugar estranho. E a Ruth disse: não, eu vou com você. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a teu povo, e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: você notou aqui, os teus deuses. A Noemi era mulher de Deus? Era, mas já estava contaminada com Deus. Mandou ela buscar os seus deuses. Não volta com o teu cunhado e busca os teus deuses. Ela não pregou a palavra de Deus. Não, meu Deus vai nos exaltar. Vamos comigo, as duas. Era correto? Não. Mas se era para entregar os deuses, entregasse ao verdadeiro Deus. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer, olha que coisa linda, que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela compreendeu que os deuses, a Ruth compreendeu que a notícia que estava vindo de Belém era boa, que o Deus da Noemi nunca abandonou ela. Abandonou porque eles abandonaram o Senhor. Eles foram para uma terra sem consultar Deus, ficar naquele meio povo, compartilhando aquelas imagens. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela e dizia: não é essa a Noemi? Olha que situação. A mulher saiu com o marido, 2 filhos, fortes, e voltou sem nada. Sem nada não, nada. Viúva, desamparada. Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chame de Mara. Mara quer dizer coisas amargas, né? Que grande amargura tem dado o Todo-Poderoso.
mais uma vez culpando Deus. Foi uma decisão deles. Se você estiver na palavra, onde você estiver, eu preguei isso essa semana, que você será abençoado no campo, você será abençoado na cidade, você será abençoado, mas tendo Deus. Você sair, deixar Deus vai ficar chorando, mas não pode fazer nada por você. Vai esperar que você um dia acorde e volte, como aquele filho pródigo voltou. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Se ela estava cheia, irmão, para que ir para um lugar distante, peregrinar, um lugar que não era do povo dela, irmão? Eu estou abençoado, aceitei Jesus nesta igreja, sou abençoado nesta igreja. Por que de repente eu vou sair? Se eu fui sempre abençoado, será que Deus cortou as minhas bênçãos? Ou fui eu que deixei de observar a palavra? É claro que você não vai ficar numa igreja onde o pastor, o pregador, a pregadora esteja prevaricando contra o Senhor. Porque Deus está em todo lugar. Mas ore para Deus, não dê as costas, não saia sem informar. Fale com o pastor, mesmo ele sendo prevaricado, pastor, estou saindo. Se ele perguntar o porquê, diga o porquê. Não minta, diga o porquê. Todo homem tem que ser sincero diante de Deus. A palavra tem poder. E Deus quer nos ver fortalecido, falando a verdade. E a Ruth aqui não. Por que me chamas, Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da ceva das cevadas. No princípio, irmão, estava vendo? Colheita, fartura. E lá no capítulo 2, fala que Deus mudou a história. Primeiro da Noemi e consequente da Ruth. Por que mudou a história? Porque a Noemi declarou que o Deus, quando a Ruth colocou a culpa em Deus, a outra não, declarou que o Deus da Noemi seria o Deus dela. Aí Deus pôde fazer algo grande, quando ela começou a buscar no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí Deus deu fartura para ela, deu o marido e mudou a história. Depois vocês leem esse livro que é lindo. Mas o que aconteceu aqui, irmão? O que aconteceu aqui, irmão? Esse povo é de Deus, não deixou de ser de Deus. Mas esqueceram os anos que passou naquela terra. Será que foi só aquele ano que teve fome? A palavra diz aqui que ela mesmo disse que foram com muitas coisas, voltou sem nada. Eles tinham posse, não era para ter saído, era para começar a invocar o nome do Senhor. Buscar no Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Ir para a palavra. Se fizer fora da palavra, o diabo vai se aproveitar, como se aproveitou dessa família.
roubou, matou e destruiu. Mas Deus foi misericordioso, usou uma nora para poder abençoá-la, porque ela não tinha mais fé para nada, tinha desacreditado em Deus, estava colocando toda a situação dela, dizendo que foi Deus que permitiu fazer aquilo, quando a vontade dela foi que prevaleceu, do marido dela, dos filhos. Foram para uma terra que Deus não queria, uma terra de idólatras, uma terra de pessoas más. A mesma coisa hoje, tem muito crente dando voz a mentirosos, passando a mão na cabeça de mentirosos. O filho faz uma coisa antibíblica, ele não fala nada. Tem que falar, alertar, irmão. Olha, a Bíblia diz isso a esse respeito. O problema dele se fizer, ore por ele. Você não pode dominar um filho que já cresceu. Mas ore por ele. Mas mostre na palavra. Olha, isso aqui está errado. Hoje está fácil consultar a Bíblia. No teu smartphone é só perguntar ao Google, qualquer assunto ele te mostra. Mas você vai ouvindo e Deus vai te ensinando. O Espírito Santo quer te revelar tudo que há dentro aqui. É só você se colocar, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável para a nossa vida. Deus não quer que o crente morra no deserto. Deus quer abençoá-lo. Às vezes o crente passa pela prova para ser aprovado, diz a própria Bíblia. Deus quer encher teu lado de bênção, de alegria, de amor, de paz. Se não está acontecendo isso, não murmure. Se não está acontecendo isso, não culpe Deus. Ore. Peça que Deus abra seu coração, abra seus olhos, seu entendimento, porque é Ele que vai mostrar o porquê. Mas muitas vezes você já sabe por que está acontecendo. Muitas vezes, irmão, a inércia, a preguiça. O crente é preguiçoso, não quer evangelizar, não quer fazer nada. Vem à igreja uma vez, de vez em quando, e quando vem, olha, não escuta a palavra, não guarda a palavra, não medita. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Você só vai encontrar Jesus se você examinar as Escrituras. Se você não examinar as Escrituras, o Espírito Santo não pode te dar mais coisa. Você vai ficar limitado. Se você abrir um pocinho pequeno, raso, ele vai dar água. Mas se você aprofundar, a água vai chegar ali onde você já está vendo. Se você cavar 10 metros, a água vai ter 10 metros de água até aquele local. Mas se a pessoa não cava, fica só com aquela água, só dá um pouquinho. Então nós crentes temos que estar na direção de Deus. Quando a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece, é porque você tudo pode nele, não é fora dele. Fora dele nós não podemos nada, irmão. Fora dele nós somos fracos, mas Deus não quer que você diga que é fraco. Deus quer que você diga que é forte, porque você tem um Deus forte, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou tudo que os seus olhos veem. Pare para pensar a beleza de uma flor,
um passarinho, um beija-flor, irmão, olha, um bichinho daquele tamanho. Tem uma vida, tem uma resistência. Fica horas e horas voando e não cansa. Deus é poderoso, Deus é grande. Mas se eu murmurar, eu vou morrer no deserto. Eu já preguei aqui, foi uma das pregações minhas, está lá no YouTube. Que deserto não foi feito para o cristão. Deserto é passagem do cristão. Todo cristão passa no deserto. Todo. Eu, você. Se não passou, vai passar, irmão. Se prepara. Eu já passei por cada deserto. Quando eu passo todo, aí é a vitória. Deus não quer que você morra no deserto. Deus quer que você conquiste. Coloque tudo que você tem na mão de Deus. Nós temos que lutar contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, irmão. O diabo não dorme, e a maioria dos crentes dorme. Hoje de manhã tinha bastante gente na igreja, mas não bastante, irmão. Essa igreja aqui era para no domingo estar lotada. De manhã, à tarde e à noite não está. As outras igrejas da mesma forma. São poucas igrejas que estão lotando, irmão. Mas por que lotam? Porque tem telão, tem não sei o que, tem um monte de coisa. E nós não temos que ir na igreja por causa dessas coisas. Temos que ir por causa da palavra de Jesus. Louvor não salva ninguém. Louvor é para louvar o Senhor, não é o homem. Muitas vezes nós vamos louvar o homem. Louvor é para louvar a Deus. Enquanto o crente não entender isso, a vida dele não vai mudar, irmão. Não é o louvor que transforma a vida de ninguém, é a palavra, é Jesus. E Jesus está aqui na palavra. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. O que é testificar? Falar a verdade de quem foi Jesus, porque ele veio e aonde ele está. E essa verdade nós temos que passar para frente. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Nós vamos agora orar, buscar o Senhor com alegria. Oh, eu quero sentir a presença de Deus. Então você vai sentir, não foi para isso que você veio? Comece a abrir sua boca e comece a louvar o Senhor, engrandecer o nome dele. Oh Deus poderoso, Deus fiel, Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, Pai. O Senhor nosso pastor e nada de nos faltar. Espírito Santo vem. Vem, Espírito da verdade, Espírito de poder. Nós não queremos ser, meu Deus, como a Noemi, meu Deus, que foi, Senhor, passear em terras longínquas, terra que o Senhor não permitiu. Nós queremos viver, Pai, na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Nós queremos viver, Pai, nas misericórdias e bondade do Senhor, porque o Senhor é nosso pastor e nada de nos faltar. Nós queremos, Pai, sentir a Tua presença, meu Deus. Oh, Espírito Santo, vem derramar o Teu poder nesta tarde. Espírito Santo, vem. Oh, Senhor, toca nos lábios desta pessoa, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Pai amado, Deus poderoso, oh Jesus querido, não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor, meu Deus, aleluia, glórias e glórias ao Teu nome, Senhor. Oh, canta la baixúria da labaia, oh, sinta o poder de Deus, sinta o Espírito
Santo. Sinta, diga-se Espírito Santo, eu quero, sinto prazer quando o Senhor está perto de mim. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, oh, a alegria do Senhor é a nossa força, oh, a alegria do Senhor vem, alegria, no lugar de tristeza o Senhor disse que colocaria alegria, vem alegria do Espírito Santo, vem, Senhor, vem tocar, meu Deus, toca, Senhor, aleluia, sinto toque, quando o vento soprar, e ele soprará com certeza, porque Deus está aqui, Deus é o Deus de glória, Deus é o Deus de poder, o Deus de vitória, oh, glórias e glórias e glória, oh, aleluia, 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 glorificamos, te adoramos, Senhor, oh, aleluia, oh, glórias e glória, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, oh, glória a Deus, em verdade, oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, oh, aleluia, te adoramos, oh, glórias e glórias ao teu nome, Rei de Reis, oh, Senhor eterno, eu entrego a ti o meu viver, oh, entrego esse projeto, oh, entrego minha vida, oh, aleluia, oh, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos olhos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, glória a ti, aleluia, Senhor. Oh, canta la bashuria da lavaia. Oh, canta la bashuria da lavaia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Eu quero profetizar cura sobre a igreja. Eu quero profetizar poder, Senhor, aleluia. Oh, deserto não é coisa de cristão. Oh, deserto não é para o cristão morrer. Deserto é para o cristão passar e ir para a terra prometida. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Rei dos Reis, para te adorar. Foi que eu nasci, Senhor meu Deus. Oh, em espírito e em verdade, nós te adoramos, nós te exaltamos o teu nome. Oh, aleluia, glória a ti, para te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias ao Senhor, vamos a